paz de Jesus esteja em nossos corações nessa tarde de hoje. A primeira questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é o livro básico da doutrina espírita e que todos nós deveríamos estudar e conhecer, pergunta número 1 que o Kardec faz ao Espírito é: que é Deus? Então não é o que é Deus, porque Deus não é alguma coisa como nós imaginamos propriamente dito. É que é Deus. E a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec foi: Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Então, sendo Deus a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, Deus teria criado algum ser para combatê-lo? A sua providência, a sua obra? Porque muitos de nós que adentramos na casa do Espírito, porque o Espiritismo ainda é novo, nós trazemos arraigados em nossas concepções a figura de Lúcifer, Satanás, ou que exista algum ser voltado ao mal. E muitas vezes nós atribuímos o mal que existe a essa entidade. Então fica a pergunta para que vocês possam pensar inicialmente: se Deus, sendo causa primeira e primária de todas as coisas, criaria um ser para combatê-lo? Porque a concepção cristã, evangélico-cristã, católico-cristã, e vamos enfatizar que aqui não estamos criticando, mas trazendo apenas a visão da doutrina espírita, porque uma das questões que existe exatamente no Livro dos Espíritos é se Deus tem preferência por tal ou tal religião. Que a pergunta é: para Deus, qual é a melhor religião, ou a religião mais agradável a Deus? E os Espíritos também responderam que a religião mais agradável ou preferível para Deus é aquela que conduz o homem ao bom caminho. E tanto as religiões cristãs, ou religiões islâmicas, ou religiões orientais, ou qualquer outra religião que procure a base do amor, e não somente aos ensinamentos do Cristo, porque outros vieram também, como Buda, Krishna, Maomé e tantos outros, trouxeram o amor também e o respeito. Então os Espíritos responderam que a melhor religião para Deus, a religião mais preferível para Deus, é aquela que conduz o homem ao bom caminho. Então aqui não estamos criticando a ideia de que exista, de que algumas pessoas carregam, que exista um ser demoníaco eternamente voltado ao mal. Então nós estamos aqui apenas trazendo, sendo Deus inteligência suprema, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, criaria ele um ser voltado ao mal? E como que Deus nos criou? Deus, segundo os Espíritos, nos criou simples e ignorantes, todos nós espíritos. Então, se Deus nos criou, todos nós espíritos, inclusive esse chamado de Lúcifer, então o criou também simples e ignorante. Então, teria Deus criado seres angelicais também quando Ele criou o universo? Também não. Porque se Deus nos criou simples e ignorantes, Ele também criou aqueles que foram anjos, simples e ignorantes. E esses que são os espíritos anjos ou os espíritos superiores também evoluíram como nós estamos evoluindo em todos os mundos reencarnatórios, desde os mundos primitivos, como os mundos de regeneração e prova, e alcançaram também o mundo de regeneração, até chegar aos mundos felizes, e hoje contribuem com
a criatura, com nós, criaturas, filhos de Deus, nos auxiliando, nos assistindo e contribui com a criação de Deus, que segundo os Espíritos não para de criar. Então, Allan Kardec também nos fala que o Espírito, ele evolui do átomo ao arcanjo. Ou seja, todos os Espíritos irão transitar pelas mesmas oportunidades igualmente. A diferença é que cada um de nós temos as nossas escolhas. Então, mesmo que esse ser chamado Lúcifer, se ele se revoltou contra Deus em algum momento e foi expulso do paraíso ou do céu, como alguns concebem, e enviado à terra, mesmo se ele fosse, ele ainda está sujeito à lei de progresso e de evolução e irá alcançar a angelitude um dia, e será um espírito superior. Então, não há como haver esse ser totalmente voltado ao mal. O que existe é ainda seres arraigados no mal. E o que é o mal? O que é o mal? É a falta do bem. O mal, segundo os Espíritos, é a ausência do bem. Então, somos maus enquanto ignoramos o bem, enquanto não praticamos o bem. Pois os Espíritos nos relatam que também vamos responder, não só pelo mal que praticamos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E este bem tiver acarretado algum mal para o outro, o bem que nós deixamos de fazer, também iremos responder para que isso ocorra. Então, essa figura desse Deus que pune, essa figura desse Deus que castiga, essa figura desse Deus Senhor dos Exércitos, ela foi necessária, a princípio, para aquele povo que Moisés, por exemplo, conduziu durante 40 anos no deserto, porque era necessário para que se limitasse os impulsos desarraigados daquelas pessoas. As pessoas estavam totalmente conturbadas. Então Moisés recebeu a ordem, vinda certamente das esferas superiores, de trazer a noção desse Deus que pune, esse Deus que castiga. Porém, após Moisés, após outros também profetas que estiveram na terra, amando de Jesus, antes mesmo de Jesus, ainda trouxeram muitas vezes esse Deus que punia, esse Deus que castigava. E surge Jesus, que nos traz mais tarde o Deus amor, o Deus Pai, o Deus misericordioso. E qual é que está aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec? A pergunta no livro, no capítulo Buscais e Achareis, que faz essa pergunta: qual é o pai que o seu filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Por mais que este pai não seja tão bom, nenhum pai que seu filho lhe peça pão dará pedra para que o filho coma. Então Deus, sendo misericordioso, não pode nos punir da forma que imaginamos. Nós ainda imaginamos esse Deus que nos pune, esse Deus que nos castiga, esse Deus, muitas vezes, Senhor dos Exércitos, e atribuímos o mal à figura demoníaca, ou de Lúcifer, ou do diabo, ou de Satanás, como dizem, ou alguns de nós espíritas atribuímos os nossos males aos espíritos obsessores, aos espíritos trevosos, não sabendo que nós temos a nossa responsabilidade e que se somos influenciados ou tentados por espíritos inferiores, é porque abrimos porta para tal tentação. Porque, segundo as leis até mesmo da física, é a lei de atração. Se nós vibrarmos numa sintonia maior do que esses espíritos,
e não precisa ser muito, nós não seremos afetados por eles. Se nós não tivermos pensamentos voltados ao mal, que é a ausência do bem, nós também não seremos afetados por eles como nós imaginamos ser. Porque nenhum de nós abriremos porta se nós seguirmos os princípios de Jesus, por exemplo. Jesus mesmo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ou seja, através de suas palavras, dos seus ensinamentos, da sua exemplificação. Então, quando Jesus também falava para seus discípulos com relação aos espíritos obsessores, que eles não conseguiam afastar, por exemplo, daquele garoto que estava tomado por espíritos obsessores, que na época tidos como espíritos impuros ou demônios, que a palavra demônio vem do grego daimon, que quer dizer ser ou gênio bom ou gênio mau. Então ela foi generalizada, e os discípulos não conseguiram afastar aqueles espíritos do garoto e levam para até Jesus, e o pai pede por misericórdia que Jesus o auxilia. E então Jesus diz: homens de pouca fé, até quando estareis com vós? Para esta casta de espírito é necessário oração e jejum. A oração é a prece que nos eleva. Quando oramos, elevamos o nosso pensamento às esferas superiores. O jejum não é o jejum do alimento físico propriamente dito. Não é ficar horas e horas sem comer. O jejum é dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, muitas vezes delas imorais, insensíveis para com o próximo, para conosco mesmo. Porque não adianta fazermos um jejum físico e cometermos outros erros muito mais graves no nosso dia a dia. É isso que Jesus queria nos ensinar. É isso que Ele tentou nos ensinar. E ainda vemos, na atual circunstância, porque eu quero chegar aonde eu quero chegar. Na atual circunstância em que estamos nesse momento, ainda vemos pessoas acreditarem ou dizerem. Esses dias mesmo peguei um livro de uma outra denominação religiosa que lançou agora, um livrinho simples que está circulando por aí, que trazia que tudo o que está acontecendo agora é uma grande luta das trevas contra Deus, contra Jesus. É a obra de Satanás que está trazendo a pandemia, por exemplo. E a pandemia é nada mais que nada menos um cataclismo, um momento que a Terra necessita para que ela possa ser melhorada. O grande exílio de espíritos que está acontecendo nesse momento, a grande desencarnação coletiva, estava prevista muito lá atrás na Gênese de Allan Kardec, em outros tantos livros que trouxeram os espíritos nos orientando e dizendo: a Terra de tempo em tempo ela passa por grandes cataclismos. Nós estamos num momento de transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, que segundo os espíritos, por sinal, estamos muito atrasados nesse processo de regeneração. E estamos atrasados no processo de regeneração porque exatamente ainda estamos arraigados na nossa conduta no mal, ou seja, ignoramos o bem. E é muito simples de nós vermos isso. Quando nós vemos notícia de pessoas, vou começar por baixo, de pessoas como nós, indo a um médico ou procurando um conhecido da área da saúde e pedindo lá uma receita, um relatório para que tome vacina na frente de um outro irmão, que é aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro, então eu quero ser o primeiro a tomar a vacina e os outros que, esperem. Ou vendo países com mais condições de comprar vacina, comprando vacinas desnecessariamente para a população, sobrando, e agora sendo obrigado, por exemplo, a doar para países mais pobres. Então nós vemos que nós estamos perdendo
a grande oportunidade da regeneração. Nós estamos perdendo a grande oportunidade de passarmos por esse momento necessário, doloroso para muitos de nós. Estamos com medo, eu e tantos outros estamos com medo, estamos passando por algumas tensões, ficamos preocupados, estamos enlutados por amigos, pelos vizinhos, por parentes que partiram, mas é necessário e é uma grande transição necessária. E por que sofremos? Porque ainda temos a concepção que nós somos espíritos terrenos e não seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Ainda estamos arraigados. Meu filho, minha casa, minha mãe, meu pai, meu carro, tudo meu. E o que levamos daqui? Nada. A única coisa que vamos levar daqui são as experiências vividas. A única coisa que vamos levar daqui é a nossa moral. Sofremos ainda com a morte, porque a morte ainda é o grande enigma para nós, porque ainda estamos arraigados nesse mundo chamado Terra, achando que aqui ficaremos pelo resto da nossa existência. E não é uma verdade. Iremos partir a qualquer momento. Iremos desembarcar em alguma estação espiritual, em alguma morada do Pai, como prometeu Jesus em algum momento. Então, esse momento de pandemia não é obra maligna, obra satânica, obra demoníaca, como muitos até pensam. É um momento necessário. Por mais doloroso que seja, segundo os Espíritos, Deus nunca dará as provas maiores do que podemos carregar. As provas que nós estamos passando e nós pedimos para estar aqui nesse momento, Deus nos dá força para suportar. Ninguém passa por alguma prova, a não ser que seja voluntária, sem ter forças para passar por ela. E o que são provas voluntárias? Prova voluntária, por exemplo, é se eu ignoro a ciência, se eu digo que esse vírus é coisa da cabeça do homem, que não existe, começo a andar sem máscara, e eu venho a desencarnar, ou venho a adoecer, ou venho ir para uma internação e sofro com as sequelas, porque eu fui imprudente. Não era para mim ter passado por isso, se eu tivesse sido prudente. Mas mesmo sendo prudente, eu me contaminei. Era porque eu precisava passar por essa situação, senão não teria. E nós temos que dar o grande valor também à ciência, porque Deus deu ao homem a inteligência. Segundo os Espíritos, perguntaram: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos responderam: em vossa consciência. Se a lei de Deus está escrita em nossa consciência, desde que somos criados, ela existe ali. E conforme vamos evoluindo, passando pelas existências, vamos tendo mais consciência desta lei. E Deus deu uma outra coisa ao Espírito, a inteligência, que também, conforme vamos evoluindo, vamos desenvolvendo cada vez melhor. O que ocorre, e por esse motivo estamos no mundo de expiação e prova, é que inteligência e moral não caminham juntos. Tanto é que não caminham juntos, que tem o ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Está cheio. Mas o inferno não existe. Mas lá no umbral, nas trevas, existem seres com conhecimento, com inteligência, porém estão lá, ainda com a ausência do bem em vossa consciência, estão lá, ainda expurgando os seus erros, buscando um momento em que eles serão conscientizados ou trarão para a vossa consciência que Deus é um Pai bom, justo, sábio e misericordioso e que não está punindo ninguém. Somos punidos pela nossa própria consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Em vossa consciência. Então não existe um juiz. Não existe nenhum juiz pelo lado das trevas e não existe um juiz do lado da luz. O que existe somos nós. E muitas vezes, nós, nesse momento que estamos, para alguns,
Estamos no meio de uma turbulência infernal em nossas mentes. Muitos adoecendo com transtornos psicológicos, muitos buscando o caminho infeliz do suicídio, muitos entrando em depressão, muitos entrando em crises de pânico ou de ansiedade pelo momento que estão passando. Outros estão passando serenamente, confiante em Deus, acreditando que esse momento irá passar. E se nós acreditarmos que este momento que estamos passando irá passar, iremos passar bem. Agora, se nós nos perturbarmos, nós iremos passar mal, mesmo não estando doente fisicamente por este vírus. Então, sendo Deus bom e misericordioso, Ele manda a cada tempo as providências divinas. Ele manda os seus missionários. Muitos desses cientistas que estão hoje na Terra se programaram para estar aqui exatamente nesse momento e auxiliar a população. Muitos que estão à frente da linha de trabalho médica ou dos hospitais, desde a limpeza até o cirurgião, se programaram para estar aqui. Todos nós nos programamos e estávamos conscientes que iríamos passar por esse momento. Então seria a obra das trevas, do maligno? Seria a obra do homem realmente? Será que Deus permitiria toda uma humanidade passar por isso, porque um homem assim quis? Seria esse homem mais poderoso do que Deus, sendo ele um ser? Porque o que os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos? Quem sois vós para questionar os desígnios de Deus, sendo que apenas um sopro dele pode fazer com que você desapareça da face da terra? Então quem somos nós para questionar esse Deus que nos acolhe, que nos manda a cada tempo benfeitores espirituais? O que nos assusta é porque nunca passamos, a maioria de nós nunca passamos por uma fase dessa, não é? O último grande evento, catastrófico que houve na Terra foi a Segunda Guerra Mundial, não é? E eu acredito que os que estamos aqui não passamos por esta fase, viemos depois. Então nos assusta esse momento, porém é necessário para que a Terra faça essa transição. E aqueles que estão partindo, segundo os Espíritos, segundo algumas obras, muitos voltarão e outros não voltarão à Terra, mas irão para outros mundos reencarnatórios. Para alguns de nós é a última oportunidade na Terra, porque a Terra dará um grande avanço para o mundo de regeneração, aonde ainda o mal existirá, mas o bem será superior ao mal que ainda existe na Terra. Mas como fazer essa transição? Como colaborarmos com esse momento? E nós vemos, nós não estamos, parece que nós estamos ainda repetindo de ano. Quando nós vemos a corrupção em meio à pandemia, quando nós vemos, num simples ato, pessoas pegando 1, 2, 3 cestas básicas, uma aqui, outra lá, sem necessidade. Falamos dos políticos, da corrupção, mas o próprio homem, o ser comum, ele se corrompe muitas vezes. Criticamos os grandes governantes, mas muitas vezes falhamos na governança da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então nós temos que ter essa consciência que a humanidade somos nós. Jesus aguarda que nós, enquanto humanidade, entremos nessa grande regeneração. É isso que Ele pede de nós. E Ele aguarda isso há muito tempo. E segundo relatos e obras como de Chico Xavier, não será em 2012, Jesus tem pedido para os seres como Ele, espíritos de alta hierarquia como Ele, ponderação, paciência, para que nós possamos chegar. Olha o amor de Jesus.
A última notícia que tenho, dos estudos que tenho realizado, é que Jesus pediu um período de 50 anos, que se encerrou em 2019. E em 2019 o que surge? A pandemia. Estaria então, por exemplo, Chico Xavier errado, quando ele relatou que Jesus havia pedido 50 anos, até 2019, de 1969 até 2019, para que nós não entrássemos numa grande guerra? E se nós não entrássemos numa grande guerra, o resgate seria menor, como está sendo a pandemia. Poderíamos estar passando por uma outra situação muito mais grave, porque não entramos numa grande guerra, mas tivemos a guerra do Iraque, do Irã, do Afeganistão. A África ainda impera a fome, ainda impera-se a ditadura, o terrorismo em muitos lugares. O que estamos aprendendo? Mais de 2000 anos se passaram que Jesus esteve conosco. E o que estamos hoje internalizando dos seus ensinamentos? Com essas nossas condutas que temos a cada dia. Somos falhos, somos imperfeitos. E Jesus sabe disso. Ele é paciente. Mas muitas vezes a dor, ela age como educação. Então, para que nós, nesse momento, nós estamos passando pela grande dor educadora da pandemia, certamente, para que nós possamos dar um grande avanço aí ao mundo de regeneração após essa pandemia. Não quer dizer que não haverá outros momentos como esse na Terra, não quer dizer que será o último, mas nós temos que trazer para a nossa consciência e nos perguntar, ao invés de ficar culpando seres demoníacos, ao invés de ficar questionando os desígnios de Deus, questionar a nossa atitude. O que estamos fazendo? Como é que eu estou passando por isso? Como é que eu estou auxiliando o meu irmão a passar por isso nesse momento? E quando eu vou ali, pego e passo na frente de outro para tomar vacina sem que eu tenha esta necessidade, estou sendo caridoso? Quando eu pego uma cesta aqui e acolá, sem ter necessidade, acumulando alimento na minha casa, eu estou sendo caridoso? Como eu vi outro dia, uma reportagem, me parece que era uma reportagem, que foram entregar na casa de uma senhora, a cesta básica, e ela tinha a despensa cheia e dizia, não é meu, é do meu irmão, é da minha irmã. Infelizmente ainda temos pessoas assim na Terra. E às vezes nos perguntamos, meu Deus, por que estamos passando por isso? Meu Deus, nossa, o que está acontecendo com a Terra? Né? Será que Jesus abandonou a Terra? Alguns até perguntam, outros até se questionam. E outros atribuem a grande figura maligna. Nada é por acaso. A Terra não é uma grande nau no mar abandonada. A Terra está sob o comando de Jesus e de espíritos superiores que nos dirigem. Nós é que ignoramos os desígnios de Deus. Nós que ainda ignoramos os ensinamentos de Jesus. Então está na hora de nos conscientizarmos, porque a qualquer momento faremos a grande passagem de volta para a pátria espiritual. E como iremos chegar lá? Segundo o Espírito Pascal, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem chamada A Verdadeira Propriedade, ele pergunta lá, o que trouxeste? O que fizeste por você, pelo seu próximo? Que bagagem trouxe da terra? Aqui, na espiritualidade, as coisas não são pagas com os bens terrenos. Aqui se paga com as virtudes que você angariou na terra. Quais delas trouxeste? Não trouxeste nenhuma? Vá ao último lugar. Sirva-se daquela esteira que está ali no chão para se acomodar. Trouxeste grandes virtudes? Vá ao primeiro lugar. Então, o que é que nós estamos acumulando neste momento da nossa existência? O que é que nós estamos fazendo para nós, para o nosso próximo? E esse próximo, na maioria das vezes, está tão próximo que você nem imagina. Dentro do nosso próprio lar, quando somos tolerantes, quando dialogamos,
quando compreendemos a imperfeição dos outros, quando perguntamos a um vizinho que muitas vezes está do lado da nossa casa, necessitando de um alimento, mas eu faço questão de trazer na casa espírita para que mostre que eu sou caridoso, mas não faço questão de bater na porta do meu vizinho, que eu sei que muitas vezes está desempregado, ou está porque ele tem um carro, porque ele tem uma boa casa, ele não necessita. Mas eu sei que ele está desempregado. Mas o cara tem carro, o cara tem boa casa. Você acha que o cara ele tem que se virar? E muitas vezes ele é o maior necessitado. E por que eu não posso bater no portão e dizer: olha, eu tenho aqui tal coisa sobrando, assim, você está precisando? Posso? Pronto. O Espírito São Vicente de Paula, no livro dos Espíritos, ele diz que o verdadeiro necessitado ele se oculta. Porque o verdadeiro necessitado é o pai de família que até então trabalhava e muitas vezes reduziu agora, nesse momento, 70% do seu salário e não está conseguindo nem pagar as contas e está desesperado. E muitas vezes ele tem vergonha, porque ele se sente humilhado de bater numa casa como essa, numa instituição religiosa, e dizer que está precisando. Infelizmente, são esses que buscam o suicídio muitas vezes, não tendo o conhecimento que a vida não se encerra após a morte e que ele apenas estará acumulando mais uma prova para ele. Então, muitas vezes, a oportunidade de praticar a caridade está do nosso lado, está dentro do nosso lar, da nossa casa. Mas Jesus é paciente e Ele vai aguardar por nós. E esse momento irá passar. Chico Xavier, quando passava por alguma situação na vida dele, uma dificuldade, pediu a Emmanuel que falasse com Maria e que pedisse a Maria de Nazaré uma solução para aquilo que ele estava passando. E Emmanuel disse que iria falar com Maria. E Emmanuel volta um dia e diz: Chico, falei com Maria, Maria mandou um recado para você. E aí ele falou: Maria respondeu. E o que foi que ela disse? Ela pediu para que você escrevesse, aonde você pudesse ver todos os dias, a seguinte frase: tudo passa. Então, e ele esperava uma grande solução. Maria de Nazaré, a mãe dos homens. Nossa, e ela diz: diga para Chico que tudo passa. Então nós temos que ter essa consciência nesse momento. Tudo passa. Nós iremos passar. A nossa existência irá passar. As nossas dificuldades irão passar. Iremos passar desse mundo para o outro a qualquer momento. Então nós temos que ter esta consciência. Porém, Jesus dizia: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E realmente, até hoje, as palavras de Jesus não passarão. Então fica aqui a minha mensagem nessa tarde de hoje, para que nós possamos pensar um pouco sobre esse momento e talvez tornar essa fase que nós estamos passando, que ainda não está prestes a acabar, por mais que nós estejamos aí vendo o avanço da vacina, ainda temos um longo caminho a trilhar, porque após a pandemia tem pós-pandemia, porque até os nossos irmãos mais necessitados também se recuperarem, até aqueles que hoje estão sofrendo, entrarem em convalescência, se recuperarem financeiramente, ainda temos um grande trabalho a fazer aqui na Terra, para que nós possamos alcançar ainda esse mundo de regeneração. Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece, eu mesmo vou fazer a prece. Então vamos agradecer a Jesus, primeiramente, Senhor, pela vida, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela família, até mesmo pelas provas, Senhor, que nos fazem olhar para nós mesmos, ou pelas expiações, pela dor que faz que eu possa olhar melhor para o meu corpo e cuidar, buscar o autocuidado.
Agradecer, Senhor, por todas as graças e dádivas que nos tem dado até os dias de hoje. Agradecer por termos estas portas abertas a nos receber nessa tarde de hoje, pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que toca em nosso coração, porém ainda, Senhor, ainda necessitamos que seja tocado em nossa alma, quando nos conscientizarmos desse amor grandioso do nosso Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do trabalho. Obrigado, Senhor, e que o seu amor nessa tarde de hoje possa cair sobre nós, nos envolver, e nos envolvendo, Senhor, possa chegar aos nossos lares, envolver os nossos entes queridos que lá estão, mesmo os nossos entes mais difíceis e aqueles que também já partiram para a vida maior. Possa chegar, Senhor, o seu amor àqueles nossos irmãos que estão debaixo das pontes e da marquises nesse momento, passando pela expiação da miséria, mas possa chegar também, Senhor, àqueles que estão nas grandes mansões, e aí existe dentro de si mesmo um grande vazio espiritual. Possa chegar, Senhor, aos hospitais, aqueles que estão nos leitos das enfermarias e das UTIs. Possa chegar aos aqueles que trabalham, desde a limpeza até as cirurgias, fortalecendo cada um desses nossos irmãos. Possa chegar o seu amor, Senhor, aos presídios, das penitenciárias, às casas de tratamentos para alcoólicos ou para drogados. Possa chegar aos asilos, aos orfanatos. Possa chegar, Senhor, naqueles países ainda onde existe a guerra, o terrorismo, a ditadura, a fome. Conscientizando, Senhor, os políticos de cada nação quanto à sua grande responsabilidade. Que o seu amor, Senhor, se resplandeça na terra, alcançando todos aqueles que necessitam, tanto aqueles que estão nas trevas, Senhor, como aqueles que já caminham para a luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a Deus.